galera, chegando aqui dando continuidade aí ao nosso curso para você que está tirando a sua primeira habilitação, não é isso? Gente, chegando aqui, continuando com a nossa aula, né, professor Moraes, aqui pelo nosso canal Trânsito Fácil Online, né, esse canal que vem aí resumindo o processo de habilitação para você, você que não tem aquele tempo de estudo. Você vai, em poucas aulas, aprender tudo o que precisa aí para a sua prova, né? Lembrando que a gente traz aqui o nosso CTB em resumo, slides para você e temos também a parte de questões aqui no nosso canal, beleza? Especialmente para você, meu aluno querido. A gente viu a parte anteriormente, os órgãos de trânsito, né? Aqueles órgãos de trânsito que farão cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes estabelecidas aí pelo CONTRAN, né? Então aí o nosso Código de Trânsito Brasileiro, né? Foi aí quando eu estava mostrando aqui a vocês as atribuições, né? O CONTRAN, CETRAN, CONTRADIF. Falamos aqui dos órgãos executivos, né? Temos órgãos executivos federais, né? Como o SENATRAN, o DENIT, a PRF, que são órgãos federais. Órgãos estaduais, né, que a gente falou aqui, órgãos estaduais que a gente vai ter lá os nossos DETRANs, né, Departamento Estadual de Trânsito, os Departamentos de Estradas e Rodagem, que é o DER, as CIRETRANs, que são a Circunscrição Regional de Trânsito. Teve até um aluno que professor, essa CIRETRAN eu não entendo, fica nas regionais, né, nas regiões ali. São os órgãos, a CIRETRAN, subordinados ali, no caso, subordinado ao DETRAN, né? Eles vão exigir, ele tem responsabilidade também de cumprir e de exigir e impor a obediência ali ao devido cumprimento da legislação de trânsito no âmbito de sua jurisdição, certo? Então vamos ter aí as CIRETRANs. Falamos que temos as PMs, né? A Polícia Militar dos Estados do Distrito Federal, e a Polícia Rodoviária Estadual também está lá. Tudo isso a gente vê na nossa plataforma. No município, a gente vai ter os órgãos, departamentos municipais de trânsito, né? Você dá a nomenclatura, a sigla que quiser para o seu município, mas é o DEMUTRAN, Departamento Municipal de Trânsito. E falamos da JARES, né? A JARES, que cada ali a recurso dos órgãos. JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, que são responsáveis ali, órgãos que são responsáveis, órgãos colegiados que são componentes, eles compõem ali o SNT, Sistema Nacional de Trânsito, né? São responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos ali pelos infratores contra aquelas penalidades aplicadas, e entidades executivas de trânsito rodoviário, beleza? Então aí, resumaço da nossa aula passada, né? Falando aqui para vocês, e a gente já vai aí para a nossa aula de hoje, né? A nossa aula de hoje aí a gente vai falar aqui sobre a carteira, processo de habilitação, os requisitos, né? Os requisitos para tirar a habilitação. Professor, o manual, gente, esse manual eu vou fazer de tudo para deixar eles aqui para vocês, né? O manual, você vai dar uma olhada no manual, mas ele tá bem, aqui é o resumo do manual. E aí, você tendo esse resumo, vai ficar mais fácil, de você entender o que a gente vai explicar aqui. Mas aqui é o resumo, caindo questões sobre isso, você vai tirar de boa, né? Então vamos para o nosso resumo sobre o processo de habilitação, porque isso cai muito em prova, né? Lá ele diz que os candidatos à obtenção da autorização para conduzir ciclomotor, né? Quando ele trata aqui de autorização para conduzir ciclomotor, a gente vai ter esses requisitos tanto para eles quanto para a questão de tirar habilitação, obter a primeira habilitação.
Então, gente, aqui a gente traz nesse processo os requisitos. Tomar uma água aqui, molhar a garganta. E a gente traz aqui os requisitos, né? Então, veja só. Importante você entender por quê cai na prova. Para você tirar a ACC, que é uma autorização para conduzir ciclomotor, né? A ACC. A gente vai ter a obtenção da PPD, né? A CNH, ali, a obtenção da CNH, a PPD, que é a permissão para dirigir, que tem validade de 1 ano. Nesses processos, você vai solicitar a abertura ali desse processo aos órgãos executivos de trânsito do Estado. Do Estado ou do Distrito Federal, que são os DETRAN. Você vai chegar no DETRAN e vai pedir isso aqui, né? Para resumir para você. Mas para isso eu preciso os requisitos. Lembrando que eu posso me habilitar nas categorias A, né? Só na categoria A, ou só na categoria B, né? Ou na categoria A e B, a primeira, né? A e B tudo junto. Você entendeu? Posso tirar aqui A e B junto. Posso tirar só A, posso tirar só B, posso tirar A e B junto, ou posso tirar a ACC, que quase ninguém mais quer saber disso aqui, né? Que é uma autorização para conduzir 50 ciclomotores. E a categoria B. Eu posso tirar a ACC e A? Não, porque o A abrange a ACC, né? Faz uma linhada aqui, mas é para você entender quando você está assistindo o nosso vídeo, beleza? Para os requisitos aqui de tirar a minha primeira habilitação, é necessário que eu tenha aqui alguns, preencha esses requisitos, né? Então, eu vou precisar ser penalmente imputável. E aqui é a pegadinha que pega muitos alunos aí na prova, quando ele acha que ser penalmente imputável é ter 18 anos. E não é isso. Aí você cai numa pegadinha. Nossa, professor, pois eu vim para cá, até chegar aqui eu achava que era assim. É o que acontece com a maioria. Beleza? Mas não é. Nessa questão de ser penalmente imputável, é quando você responde pelos seus atos, né? Ah, eu queria entender, gente, para ficar. É quando você tem o juízo certo, quando você não é doido. Né? Falou aqui. Então é isso. Então eu quero explicar para você explicar. Quando você tem sã consciência, existe o penalmente, é um nome bonito, né, para falar sobre isso, mas para você entender, porque eu falo assim, porque muitas pessoas que estão tirando a habilitação não conhecem essa linguagem de ser penalmente imputável. É quando o cara não tem o juiz certo, o cara é doido, entendeu? Então você vai falar com ele lá e vai atirar uma pedra em você. Essa pessoa não pode tirar a habilitação. E aí na prova ele pode colocar entre os requisitos ter 18 anos. Não é apenas ter 18 anos. Tem que ter 18 anos e ser penalmente imputável. Porque eu posso ter lá a idade que eu tiver. Vamos um exemplo. Eu posso ter 30 anos, não tirar minha habilitação porque eu não sou penalmente imputável. Porque eu não tenho lá sã consciência. Beleza? Mas esse é um dos requisitos. Então, ser penalmente imputável. E aí vai cair na prova. Dentre os requisitos para tirar a primeira habilitação, A, B, C e D, né? Lembrando que são 4 alternativas, vai estar lá ser penalmente imputável. Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, né? Aqui no nosso 2. Possuir carteira de identidade, né? Ou equivalente, que pode ser a carteira de trabalho, pode ser o passaporte, né? Pode ser algo desse tipo que tem uma identificação, né? Ou equivalente. E também a gente vai ter aqui, tem que ter o número do CPF, né? Precisando aí número do CPF. Então esses são os requisitos que você vai ter aí para tirar a sua primeira habilitação. Não esqueçam, levem isso para a prova de vocês, certo? Não esqueçam disso. E aí ele vai trazer lá a resolução 789/2020, que pode ter alteração agora, não sei o que é que vai ser alterado ainda, né? Mas a que está valendo ainda até agora é que o candidato, para obter a habilitação à CNH, ele deve se submeter ali a uma avaliação psicológica, né? Um exame médico de aptidão física e mental, um exame teórico técnico, que é esse que vocês vão fazer agora, precisa se preparar, que esse não acaba.
e o exame ali de direção veicular realizado em via pública, né, no veículo da categoria que você escolheu. É importante você saber, sempre ali você ter em mente, você saber que o candidato poderá requerer essas habilitações submetendo-se a um único exame de aptidão, um exame de aptidão física e mental e uma avaliação psicológica. Se eu sendo aprovado, isso vai valer para todos ali, para aqueles outros requisitos, beleza? Então aí apenas um exame. Dentro dos requisitos, a gente tem ainda alguns requisitos, para vocês entenderem aqui. Eu vou trazer aqui, processo de habilitação, requisitos, ainda dentro dos requisitos. Um exame médico, você tem que passar ali por uma avaliação médica. Um exame psicológico para saber se você é penalmente imputável. Você vai passar por um curso teórico técnico, que é esse curso aqui que eu estou ministrando para vocês, esse curso teórico técnico aqui com um horário, uma carga horária de... É importante você saber, porque às vezes vai cair uma questãozinha na sua prova. Ou eu vi lá, 45 horas aulas até agora, esse ano de vamos entrar em 2026, beleza? Então aqui 45 horas é a duração desse curso. Vamos para cá ainda ter um exame teórico técnico dessa prova. No mínimo 30 questões, ela pode ser aqui no mínimo 30 questões. O mínimo aqui, mínimo 30 questões, Mínimo 30, máximo 40, Mas o mínimo aqui no estado são 30, aqui são 40 questões, Aqui Ceará, 40 questões. Esse é o mínimo 30 questões. Aqui no Ceará você tem que acertar 28 questões, Desse exame aqui, você vai acertar 28, ou seja, 70% da prova, beleza? Tem uma margem de 70% para ter aí a sua aprovação, beleza? Então, acertou esse 70%, tá dentro. Habilitado. Vamos ainda ter o curso prático de direção veicular, que é o que está para ser alterado aí, Você agora vai poder ter aí um instrutor autônomo, que você vai pegar aí uma pessoa de seu conhecimento, pessoa conhecida, Vai estar para ser alterada, tem uma lei para alterar, não sei como é que vai ficar ainda. Depois a gente grava um vídeo explicando isso aqui, Mas até o momento continua o mesmo processo. E o exame prático de direção veicular, que são 20 horas aulas, 20 horas aulas. Esse curso prático, 20 horas aulas, e o exame prático você vai fazer lá no Detran, passando aí, sendo aprovado, já parte para ser expedida a sua PPD, beleza? Esse curso teórico vai estar lá no nosso manual de formação de condutores, A gente tem ele lá. E aí, esse curso de legislação, ele tem uma carga horária, Dessas 45 horas aulas aqui, tem que fechar 45 horas aulas, mas vamos lá. 45 horas aulas é o total, em que se divide legislação de trânsito, Quando eu falar aqui em legislação de trânsito, 18 horas aulas, Então eu vou ter aqui 18 horas aulas, olha só. Direção defensiva, 16 horas aulas. Primeiros socorros, 4 horas aulas, e eu vou deixar aqui esse curso para vocês, Eu vou deixar esse curso aqui primeirinha para vocês aqui, resumido para vocês. Meio ambiente e cidadania, vocês vão ter aí 4 horas aulas também, que eu vou ministrar, deixar tudo junto aqui para vocês. E noções de mecânica básica, que eu vou ter aí 3 horas, beleza? Então essas são aí as nossas, o nosso curso, o total aí do nosso curso que a gente vai ter. Então, legislação de trânsito, 18 horas aulas, que eu vou estudar. Direção defensiva, 16 horas aulas, muito importante, Primeiros socorros, importantíssimo. O que é que se faz primeiro na via, professor? Sinalizar, Vou sinalizar a via. Cidadania, o respeito, saber as leis, conhecer as leis, respeitar o direito dos outros, Que é o trânsito é um lugar coletivo.
E aí 3 horas aulas de mecânica básica para quando acender, você ter ali uma manutenção, fazer o calope no seu carro, né? Que a gente fala lá. E aí a gente vai explicar tudo isso no nosso curso, beleza? Então aí para você entender o nosso curso teórico técnico, beleza? E aí, gente, esse curso ele vai ter uma duração total de 45 horas aulas, né? Então já vou pedir para vocês, sempre que está acompanhando a gente aí, vejam todas essas aulas, façam resumos e resolvam bastante questões. Show de bola? Vindo aqui para o nosso próximo assunto, que também é cobrado em prova, né? A gente vai ter aqui, deixa eu tirar aqui. Então, para obter a autorização para conduzir ciclomotores. Aí, gente, nesse caso aqui, essa autorização para conduzir ciclomotores, aqui, a autorização que chamamos de ACC, ó. Autorização para conduzir, né? ACC, ó, para conduzir ciclomotores, beleza? Então, olha só que legal. ACC. Curso teórico com carga horária de 20 horas aulas. Legislação de trânsito, que a gente vai ter aí. Então, para obter essa autorização, que a gente está falando só de 50 cilindradas. Tem que fazer um curso teórico? Sim, tem que fazer um curso teórico. Agora, vejam, o que é importante você ver aqui. Esse curso teórico, a carga horária dele é só 20 horas aulas. Agora, prestem atenção que aqui não é nada a ver com a habilitação, é a ACC, a autorização para conduzir ciclomotores, aqueles que tem lá 50 cilindradas aqui, ó, beleza? A legislação 7 horas aulas, né? Legislação de trânsito 7 horas aulas. Direção defensiva, ainda 10 horas aulas. É importante demais a direção defensiva. A educação para o trânsito é muito importante, né? Vamos ter primeiros socorros 1 hora de aula, que é o que querem fazer agora, alteração de lei, para que você, aluno, né, tenha lá só 2 horas de aula. Nossa Senhora, que desmantelo. Vamos nessa. Eu sou apenas um professor teórico que entendo pouco de educação. Meio ambiente, cidadania e noções de mecânica também, muito ACC. Só que isso aqui é muito simples, né? Para conduzir uma cinquentinha. Para ver, nossa, professor, para conduzir uma cinquentinha precisa de desse tanto de coisa, né? Então, olha só. E aí, a resolução 849, veja que é de 2021, ela trata sobre aulas práticas. A obtenção da ACC no mínimo 5 horas aulas. No mínimo 5 horas aulas. Do que trata essa resolução para obter a autorização para conduzir ciclomotor. Beleza? Tudo isso lá no nosso manual, você vai encontrar lá pela página 8, e eu trago aqui para vocês, porque é um padrão, né, gente? Eu vou trazer para vocês aqui em resumo, né? LADV, também lá nessa página você vai encontrar a LADV, que é um curso, lá no curso prático, né? Tratou de curso prático, né? Você vai ter a LADV, importantíssima LADV. Cobra questão sobre isso aqui, né? O significado da LADV. E aí eu trouxe os principais pontos. Isso é um resumo, né, gente? Eu vou trazer aqui um resumo para você. Eu não vou trazer um curso para você ficar louco. Eu vou trazer um curso para você ser aprovado, ouvir minha voz lá na hora que você estiver fazendo essa aula, beleza? Olha só, licença para aprendizagem de direção veicular, o LADV, né? Então, o significado dessa LADV é esse significado aqui, ó. Licença, L, né, ó. Licença, aprendizagem, né? De direção direção veicular. LADV. Esse é o significado, pode cair na sua prova perguntando aí o significado da LADV, beleza? Então veja só, conduzir em desacordo com as normas da resolução 68/2004, suspensão da LADV por 6 meses, né? Então vamos ter aí a suspensão da LADV por 6 meses, né? No caso aqui, ó, se você for encontrado, aí o que é que fala lá? Se você for encontrado, desacompanhado, exemplo, a LADV ela será suspensa por esse prazo, né?
se é uma das que mais se cobra na prova, quando o candidato for encontrado dirigindo desacompanhado de um instrutor, ele terá LADV suspensa por 6 meses, ou eles podem colocar 180 dias, que é a mesma coisa. Eu gosto de fazer isso porque o aluno, às vezes, ele pode cair 180 meses, ou 180 dias, né? Perdão. Que meses, professor? Que é isso? Viajou na maionese, né? Muito doido. É muita coisa, né, gente? A maratona é muitas aulas, né? A gente vem aí, a gente cansa também, às vezes a gente vai no automático. Então, 180 dias ou 6 meses, que é a mesma coisa, né? Dias. Se você, quando se tratar da LADV, você foi encontrado desacompanhado, está sozinho sem instrutor, você terá essa suspensão de acordo com a suspensão. Professor, eu quero optar pela mudança do CFC de autoescola hoje, que tirando essa obrigatoriedade, pronto. Mas até hoje, nesse curso, ainda existe e vai cair na prova do Detran, assim ainda, né? Então, essa nova LADV, você vai aproveitar. Você quer mudar, tá na A, eu quero mudar para a cidade B. As aulas, vamos que eu tive aqui 3 aulas, né? Ou tive aqui 5 aulas, né? Se eu tive 5 aulas, lá eu só vou ter 40, vai ser aproveitado, seja qual for. Se eu tive aulas na rua, vai ser aproveitado o total de aulas. O que é que tem lá nessa LADV? O que é que existe na LADV? A identificação do órgão, né, ou entidade executiva de trânsito. Então aqui ele vai ter a identidade do, vamos lá, Detran. Qual é o Detran? Qual é o estado? Então vai ter lá, ó, Detran fulano, né? A sua CNH é de qual Detran? Então vai ter lá, né? Detran. Show de bola. Aqui, Detran, né? Horrível escrever aqui, mas aí. Dados do candidato, né? Como o nome, o número do CPF, o RG, o formulário Renasce, né, do candidato vai ter aqui também. E a categoria pretendida. Estou tirando qual categoria que eu estou tirando? É A, é ACC, é B, né? É AB. Então vai ter lá a categoria pretendida. O nome do CFC da autoescola, né? Se houver a mudança, vai ser retirado isso aqui, né? Até agora nada. E o prazo de validade de 12 meses. Você tem o prazo de 1 ano, né? O processo tem validade de 1 ano para você concluir. A LADV, nesse caso aí, ela será expedida mediante a solicitação do candidato ou de um CFC, né, que é o Centro de Formação de Condutores, somente produzirá ali os seus efeitos legais quando ela for apresentada na original e acompanhada ali de um documento de identidade, beleza? Documento de identidade, lógico, né, quando expedir ela, da unidade da federação que tenha expedido aquele documento, tudo legalizadozinho. Show de bola? Gente, não há dificuldade, né, quando a gente tem um material enxuto, um material resumido como esse daqui para vocês, certo? Então aqui a gente fala desses cursos, dessas aulas, a gente vai falar do curso prático, né, quando a gente trouxe aqui curso prático. Esse curso prático, ele vai ter, de acordo com essa resolução 849/2021, para obter a CNH na categoria A, né? Eu vou trazer aqui o resumo disso aqui. Na categoria A, no mínimo 20 horas aulas, né? Quando você vai trazer ali 20 horas aulas hoje, né? Na rua. Pode haver essa resolução que, se for aprovada, eles querem baixar isso aqui para 2 horas aulas, certo? 2 horas aulas. Eu já vou... Estudar trânsito é isso, é você estar sempre atualizado. Então já vou passando para vocês o que pode acontecer dessas aulas de 20, se for aprovada a nova resolução agora de 2025, vai cair para 2 horas aulas, beleza? É o que está na minuta. Para a adição da categoria A, agora aqui, ó, olha que há uma diferença. Só obter a primeira vez. Obter. Eu não tenho nenhuma habilitação, eu quero obter uma habilitação. Adicionar, nesse caso aqui, a categoria A, eu quero adicionar. Há uma diferença. Nesse caso, eu já venho da categoria, eu me obtive a categoria B, né? E agora eu quero adicionar a categoria A, e aí só o mínimo de 15 horas aulas, na mesma coisa, cairá com a aprovação da resolução 2025,
para 2 horas aulas, né? Você vai ter aí 2 horas aulas. Olha como é legal, que bom, né, gente? Com 20 horas aulas você já tem a dificuldade, imagine apenas com 2 horas aulas, né? Então, o curso prático, essa resolução, ela trata também para obter categoria B. 20 horas aulas, mesma coisa da moto. E eu já tenho categoria A e quero adicionar categoria B, também 15 horas aulas. Então, entenda que resumindo, para obter 20 horas aulas. 20 horas aulas. Isso para obter, né? Se eu quiser obter. Já para 20 horas aulas para obter. Obtenção, 20 horas aulas. Para adicionar, eu já tenho uma, aí vou adicionar outra. Aí vai ser 15 horas. Então, 20 e 15 é a chave. 20 e 15 é a chave, né? Nessa resolução, no caso de reprovação no exame teórico, né? Se você reprovou aqui no exame teórico, ou se você reprovou no exame de direção veicular, olha que legal, já trago aqui a resolução para você. Se eu reprovar nesse, o candidato poderá repetir o exame a qualquer tempo. Não há, na prova ele vai querer trazer pegadinha para vocês de 15 dias, de 10 dias, de 8 dias. Não caiam nessa. Qualquer tempo, observando o prazo previsto no parágrafo 3º do artigo 2º, sendo dispensado o exame para o qual tenha sido aprovado. O que é que ele quer dizer aqui? Sendo dispensado para o exame qual tenha sido aprovado. Eu fui aprovado no exame prático ou no exame teórico e aí reprovei no prático, eu não vou fazer o teórico novamente. Eu vou fazer ali o exame da sequência, eu vou fazer o exame... nesse caso, eu vou fazer o exame apenas o que eu fui reprovado, beleza? Então é isso. Curso prático, quando ele vai trazer a questão do curso prático, para obter a CNH na categoria B, obter a primeira vez, veja que eu trago em destaque, obter e adição. Para obter, aqui ó, 20 horas aulas. Para adicionar, na A, a mesma coisa, né? Para adicionar 15 horas, eu já tenho uma. Então ele traz aqui do artigo 22 em destaque da resolução, olha só, no caso de reprovação do exame teórico, técnico, o exame que você vai fazer após esse curso, aqui é o curso teórico técnico. Você vai fazer o exame de 40 questões aqui, nosso estado, A, B, C e D. No exame de direção veicular, o candidato, no exame de direção veicular, o candidato poderá repetir o exame a qualquer tempo. A questão da prova vai trazer que 8 dias, 15 dias, 20 dias. Gosto de trazer 15 dias, mas você não vai cair nessa, porque a qualquer tempo, observando o prazo previsto no artigo 2º, sendo dispensado, vai dispensar. Opa, já fez esse exame? Já? Passou? Passei. É dispensado. Você foi aprovado? É dispensado. Beleza? Então, gente, aí são as normas aqui para a obtenção do nosso curso, trazendo aí para a obtenção da CNH. Curso prático, Falamos aí do curso prático para essa obtenção. Beleza? Vamos lá trazer mais alguma desses veículos hoje, veículo de autoescola, que pode haver uma mudança, Pode sim haver aqui uma mudança. A gente vai trazer aqui o veículo utilizado para o exame, hoje o que a gente conhece, mas ainda pode vir uma questãozinha caindo aqui sobre essa questão desse exame. O que é que ele necessita? Nesse caso, uma faixa amarela de 40 centímetros com letras na cor preta, E aí ele vai ter aqui o dístico, autoescola, Olha aqui, ó. E aí, faixa amarela de 20 centímetros nas letras preta ali, dizendo aqui, ó, CFC autoescola, beleza? Quando o veículo for de cor amarela, vamos esquecer aí a faixa na cor preta e letras na cor amarela. Haveria uma inversão, beleza? Só critério de conhecimento, pode haver agora mudança, sobre isso. Então, gente, é isso aí. O próximo assunto aqui é renovação, permissão para dirigir, A gente vai trazer aqui a permissão para dirigir, A permissão para dirigir, o APPD, essa permissão para dirigir que tem validade de 1 ano, A validade aqui de 1 ano. Olha só que legal.
Permissão para dirigir, que muitos aqui chamam isso aqui de PPD, chama de provisória, chama, tem vários PPD. Estou com a provisória. A duração da provisória, ela tem duração de 1 ano, 12 meses nos quais você não pode cometer infrações de natureza grave ou gravíssima, nem ter ali a reincidência em infração média, né? Então, após 1 ano, você vai receber a definitiva, a sua CNH. Até então, aqui você vai ter a PPD. Então, enquanto o período de 1 ano, você vai ter aqui apenas a PPD. Veja, não tenha cometido, você vai receber a CNH desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza gravíssima. As infrações que são gravíssima, grave, média e leve. Ou grave, ou reincidente, infração média. Esses são que está no artigo parágrafo 3º do artigo 148. Aqui a dúvida do aluno quando ele diz: eu estou tirando a minha CNH, professor. No caminho de casa hoje, quando eu ia, eu cometi uma infração. Eu vinha do curso teórico, eu vinha do meu trabalho, mas eu estou no curso teórico aqui ainda. Vai contar? Não. Somente após a expedição. Então, aqui, quando ele vai trazer a questão da expedição, beleza? Aqui não dá certo. Após a expedição, aí sim vai começar a ser contado, o prazo após a expedição. Então, o descumprimento do artigo 148, parágrafo 3º, que é cometer, esse aqui é o artigo, esse é o artigo 148, parágrafo 3º, que impossibilita a obtenção da CNH, ou seja, você vai perder todo o seu processo, obriga você a reiniciar o processo de habilitação ali do zero, Então você tem que começar tudo novamente, trazendo para você tudo sobre a nossa PPD, validade de 1 ano, em que essa PPD eu não posso cometer infrações de natureza grave, gravíssima ou reincidente em média, quando se tratar da provisória, ou que a gente chama de PPD. Legal? Gente, é isso aí. Vamos dar continuidade ao nosso curso, Próximo bloco a gente vai trazer já falando aqui sobre a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Para não ficar muito extenso a aula, eu sei que você é cansado, tem seus afazeres, vai assistindo esses blocos. Eu vou tentar fazer os blocos resumido, mas para que você tenha assim aí o seu curso de formação o melhor possível. Esse curso que tem aprovado aqui, Trânsito Fácil Online, aprovado quase 100% da galera de primeira, para você não ter que estar voltando lá no Detran 1, 2, 3 vezes, beleza? Ao longo do curso eu vou deixar aqui para vocês, ao longo do curso, eu vou deixar várias questões, vou deixar lá no nosso canal Trânsito Fácil Online, vou deixar questões também. Quero que você seja aprovado de primeira sem nenhuma dificuldade, beleza? O que eu peço é que segue a gente lá no canal, para que a gente possa manter essa plataforma. E esse é o nosso curso, o curso voltado para a primeira habilitação. Esse que tem aprovado a galera, aprovado aí quase 100% de primeira, como eu terminei de falar aqui, quando eu acabei de falar. Esse, para você não ter que estar voltando sempre no Detran, com esse quebra-cabeça. Então, preparei essas aulas em blocos para você ser aprovado. Beleza? Salve, salve. Até a próxima aula, se assim o Criador nos permitir. Valeu, gente. Até o próximo bloco. Já a gente volta aí com mais aulas.